A técnica de operação para você bater recordes de faturamento utilizando o movimento do preço. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Ari, um trader profissional e criador do canal Swing Trade na Prática. E no vídeo de hoje você vai aprender como utilizar uma técnica para você ter ganhos recorrentes com operações no mercado de Forex, que são operações para você fazer trade aí com pares de moedas. Como eu sempre ensino aqui para você operar com maestria, para você operar com assertividade. E por isso que você deve operar na modalidade Swing Trade. É uma modalidade que também trabalhamos com curto prazo, você compra um dia e vende no outro dia, ou daqui a alguma semana, ou seja, você fica posicionado por alguns dias, ou inclusive algumas semanas, dependendo do grande movimento que você esteja surfando, para você rentabilizar ao máximo o seu capital. Então, com isso, com o Swing Trade, você consegue ganhar mais dinheiro utilizando operações de curto prazo e principalmente utilizando uma das estratégias mais eficazes no mercado de Forex, que é o Price Action, que é você surfar grandes movimentos utilizando somente o gráfico do ativo. Você utiliza somente o movimento do preço do ativo, que é basicamente a impulsão, retração e impulsão. Através desse simples movimento de força no mercado, você transforma um trade que às vezes era perdedor para um trade, com certeza, um trade vencedor, um trade que vai gerar lucro para você, tanto em real quanto em euro, se você estiver operando em outro país ou inclusive aqui no Brasil. Você mesmo morando aqui no Brasil, você pode ter lucro também em dólar, pode ter lucro em euro. Quando você for resgatar, faz a conversão e vai vir em real. Se você ganhou, por exemplo, $100 numa operação, você pode estar resgatando aí 450, 470 reais aí em uma única operação. Se você estiver operando com euro, então basicamente você estaria aí a cada 100 euros recuperando aí, voltando para você quase 500 reais. Essa é basicamente a taxa de conversão. É lógico, você vai ver a taxa de conversão no momento atual ou também na sua corretora. Mas é para você ter ciência do quanto operar nesse mercado, na modalidade Swing Trade, pode trazer um alto retorno. Seja você iniciando agora no mercado ou para que você já tenha muita experiência no mercado, mas ainda não vive disso. E por isso eu tenho um recado importante para você. Estuda, pega um passo a passo, anota tudo o que você precisa aqui agora nessa aula, porque isso aqui é muito importante. Tenho certeza que isso aqui vai ajudar você, como também me ajudou quando iniciei no mercado há 10 anos atrás. Quando eu iniciei no mercado, não tinha essa gama de informação como tem hoje, como eu dou a aula para você hoje. Eu tinha que procurar muito, inclusive pagar muito caro por informações que agora eu dou de graça para você. Então, pega papel e caneta que eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença aí nas suas operações. Bom, o que vamos trabalhar aqui com Price Action? Se eu sei que o Price Action, o movimento do preço, ele pode ter tendências de alta ou em tendências de baixa, o Price Action, ele vai me dizer basicamente o topo e o fundo do preço daquele ativo, se está havendo uma reversão de tendência ou não. Tudo isso analisando somente um gráfico e com um simples movimento. Esse gráfico aqui, nesse par de moeda, que é o dólar com o euro, você pode estar operando ele agora, ou você pode estar pretendendo operar ele, mas eu quero te dar um recado importante. Não se limite somente a um par de moeda, não se limite a somente um ativo. Se você estiver operando outro ativo no mercado financeiro, como eu sempre ensino para você, para operar ações americanas, ações brasileiras, criptomoedas, o movimento é único no gráfico. Mas, lógico, existem ativos mais fáceis de serem operados ou não. Mas o que eu quero que você grave é: não opere somente um ativo. Você pode operar vários ativos ao mesmo tempo. No mercado de Forex, você pode operar vários ativos ao mesmo tempo em qualquer outro mercado, desde que você trabalhe na modalidade Swing Trade. Se você estiver operando com Swing Trade, você pode se posicionar em vários ativos, né? Isso é uma grande facilidade para você também na questão de gerenciamento de risco. Isso traz um retorno mais rápido e você já vê quais são as melhores operações de forma muito mais rápida no mercado. E lógico, sem precisar passar o dia inteiro aí operando ou analisando o gráfico. 1, 2 vezes na semana é mais que o suficiente ali, 1 hora em cada um desses dias para você verificar as melhores oportunidades também no mercado de Forex. E você consegue identificar uma grande oportunidade no mercado de Forex através desse movimento de impulsão, retração e impulsão. Por que isso aqui é uma grande oportunidade? Porque quando o preço do ativo tem uma impulsão, você já tem uma entrada no preço. Quando ele tem uma retração, você tem um stop no preço. E quando ele tem uma impulsão novamente, você tem uma entrada garantida no trade e te ajuda a confirmar que o preço do ativo está subindo para uma forte tendência. Esse é o movimento que você deve procurar quando se opera com Price Action, que é impulsão, retração e impulsão.
Ariel, mas e quando o preço do ativo estiver numa forte tendência para baixa, por exemplo? Aí você vai identificar nessa forte tendência de baixa isso aqui, o preço formando esse movimento aqui. Pronto, aqui eu tenho entrada, aqui eu tenho stop na operação, tenho entrada garantida aí, seguindo aí uma forte tendência de alta. Isso, quando você opera esse movimento, traz muito mais assertividade. Mas e quando não operar, né? Quando o preço do ativo formar isso aqui, ó, fundo e um outro fundo. Pronto, aqui eu já sei que tem um suporte. Quando o preço do ativo formar um topo e um outro topo. Quando o preço no par de moeda tem dois topos e aqui também apresenta dois fundos, isso aqui já vai indicar para você que não é o melhor momento para operar, você deve ficar de fora. Isso porque quando se está em uma lateralização, não se tem um rompimento válido, principalmente em tempos gráficos de 1 hora e tempos gráficos de 4 horas. Aí você parte para o tempo gráfico diário ou gráfico semanal para você buscar esse movimento aqui, que eu havia dito para você, que é um rompimento desse canal de alta com essa impulsão, retração e impulsão. Pronto, aqui você tem o seu trade pronto. Aqui já tem informação de entrada, aqui já tem informação de stop na operação, que é no fundo pullback, você surfa aí uma grande tendência. Lógico que você precisa de confirmação. Como que você busca uma confirmação? Você precisa esperar o rompimento. Quando se forma um pullback acima do que era uma resistência, por exemplo, acima do rompimento, ele confirma para você que o preço pode seguir para uma forte tendência de alta, principalmente se você estiver trabalhando no gráfico diário e no gráfico semanal. E a forma mais fácil de você surfar essa grande tendência é você também movimentando, você precisa movimentar o stop na sua operação. Vou dar um zoom aqui para você aprender de forma mais fácil, de forma mais didática. Eu preciso que você aprenda isso aqui. Se o preço do ativo, aqui eu tenho um stop na operação, né? Vamos supor que aqui, ó, posicionei meu stop bem aqui. Logo depois, meu stop que estava aqui e o preço continuou a seguir a sua tendência de alta, eu posso tirar o stop daqui e posicionar o stop no próximo fundo de pullback. E com isso eu já tenho o stop gain. Então mesmo se o preço voltar e bater de novo, zerando minha posição, eu não vou ter prejuízo. E assim eu diminuo o risco das minhas operações, opero com muito mais facilidade, eu deixo o meu gerenciamento de risco muito mais palpável, né? O gerenciamento de risco geralmente é a parte mais difícil do trading, não entendo por quê. Lá tem por exemplo, aqui na minha turma tem uma estratégia pronta ali para o gerenciamento de risco, é somente copiar aquela estratégia. Por que as pessoas consideram o gerenciamento de risco uma das formas mais difíceis no trade? Por um motivo. Você só está preocupado com entrada e saída na operação. Aqui no canal também eu ensino muita coisa. Entrada e saída da operação e gerenciamento de risco. Mas o que mais procuro é entrada e saída da operação. O gerenciamento de risco, ele é um item importante para você. Mas qual é o truque psicológico para você aumentar a assertividade com o gerenciamento de risco? Aumenta o tempo gráfico. Quando você aumenta o tempo gráfico nas suas operações, você facilita o seu gerenciamento de risco. Não adianta você operar com tempo gráfico de 5 minutos, tempo gráfico de 10 minutos, e isso aumenta a sua taxa de stop. Quando você aumenta o tempo gráfico diário, tempo gráfico de 4 horas no Forex, isso aumenta a sua taxa de assertividade. E quando você opera com esses tempos gráficos, você acaba operando no swing trade. Não vai fazer day trade com tempo gráfico, isso vai fazer você perder dinheiro. No swing trade, quando você tem esses tempos gráficos, você vai ter esses movimentos aqui se repetindo por muito mais vezes. São esses mesmos movimentos que Jesse Livermore, nos maiores trades que já existiu, operava no mercado. Ele conseguia com pouco dinheiro fazer multiplicar em pouco tempo esse pouco dinheiro que ele iniciou na operação. Graças ao quê? Surfando uma grande tendência, esperando esses movimentos aqui de impulsão, retração, impulsão, aproveitando uma forte tendência. Ele não operava tempo gráfico de 5 minutos, não operava tempo gráfico de 15 minutos, ele procurava sinais em momentos especiais, que são momentos como esses aqui. Então são operações em que você deve buscar uma oportunidade de compra e venda através desses movimentos. Mas Arion, preço não sobe para sempre. Quando é que ele pode reverter uma tendência? Isso aqui está o grande segredo. Você não vai procurar uma reversão de tendência no tempo gráfico diário. Você vai procurar uma reversão de tendência no tempo gráfico semanal. O tempo gráfico semanal, ele mostra para você padrões como esses aqui, padrões de ombro, cabeça, ombro, que são esses padrões aqui que são muito importantes no price action, né? Quando ele tem um rompimento
e forma para uma tendência de baixa novamente, apresenta aqui um topo no preço do ativo. O padrão mais clássico também, o gráfico semanal, que é o ombro, cabeça, ombro. Esse padrão ele facilita também a identificação no gráfico semanal. E olha o que formou aqui no tempo gráfico semanal desse ativo. O dia que você conseguir identificar esse padrão no tempo gráfico semanal, esse padrão escondido, isso vai mudar as suas operações do trade, que é você identificar esse movimento de impulsão, retração, impulsão novamente, ou seja, formou o topo aqui abaixo do topo anterior e formou uma tendência para queda no preço do ativo. E olha que interessante, depois que o preço do ativo ele formou esse padrão de reversão de tendência, ele até tentou aqui mostrar aí uma certa resistência para a tendência de queda, mas veio uma força vendedora através da leitura desse único candle aqui e mostrou para você que o preço ativo pode continuar a cair e continuou a cair. E olha que interessante, o preço formou essa resistência aqui através desse simples padrão gráfico. Com essa resistência, é possível surfar essa grande tendência. Então, surfando essa grande tendência, você multiplica os seus ganhos, e principalmente em real e em dólar, com operações de curto prazo no mercado de Forex. Então, isso daqui é uma estratégia eficiente, mas tem outras estratégias eficientes aqui para você também operar, como, por exemplo, preços de um par de moeda, quando ele faz topos mais baixos, topos anteriores, depois de uma forte tendência de alta, isso aqui também indica uma reversão de tendência, mas não indica uma entrada na operação. Quando que você vai ter uma entrada na operação? Quando aparecer esse padrão gráfico para você, através do movimento de força no swing trade, que é esse movimento aqui no tempo gráfico diário que é tão lucrativo e que eu sempre estou operando, que é quando o preço ele rompe o que era um suporte, logo depois volta para uma tendência de alta, uma tentativa de uma tendência de alta, e com isso forma uma forte resistência para esse suporte. O que era aqui um suporte, o preço simplesmente bateu e voltou a cair. Isso daqui, quando forma esse padrão aqui, é um momento de entrada no trade no tempo gráfico diário para você surfar uma grande tendência. E é com essa grande tendência aqui que você vai ganhar dinheiro de verdade no trade. É você surfar uma tendência que pode durar alguns dias e você fatura muito mais. Inclusive, se você estiver utilizando a alavancagem é muito importante para o trader porque ajuda você a acelerar o seu capital. Porém, isso desde que você saiba operar. Não adianta você pegar agora na sua primeira operação e usar a alavancagem, vai perder dinheiro. Primeiro você aprende como eu estou ensinando para você e depois você aplica o que você aprendeu, inclusive uma conta de demonstração que você pode utilizar abrindo conta em uma corretora. E logo depois você parte para uma conta real utilizando pouco dinheiro. Esse é o passo a passo de um trader, verdadeiro trader que quer ganhar dinheiro e vai ganhar dinheiro no curto, médio e longo prazo. Não adianta você pegar todo o dinheiro que você tem agora reservado para tentar operar com uma grande quantia. Quando você opera com uma grande quantia sem saber operar, você vai estar perdendo dinheiro. Então, é importante você começar com pouco, depois você aumenta o seu capital. Lógico que quando você tem conhecimento aplicado, como por exemplo alguns alunos meus aqui que já tem todo o passo a passo, eles têm a oportunidade, eles se sentem mais seguros de começar com mais dinheiro, e isso porque eles têm um acompanhamento para isso. Agora, se você está começando sozinho, começa com certa responsabilidade, começa com pouco dinheiro, aplicando passo a passo, treina também numa conta de demonstração que geralmente tem nas corretoras. Isso aqui facilita. Como você opera no swing trade, você pode utilizar também ferramentas online, como essa aqui que é a TradingView, que é uma ferramenta gratuita. Você pode utilizar outras ferramentas gratuitas que tem na sua corretora para facilitar nas suas operações. Mas existe algo muito eficiente também no Forex, que é o suporte e resistência para traçar alvos nas suas operações. Como que isso funciona? Simples. Se você tem fundos como esses aqui, esse fundo aqui, se você projetar esse fundo do lado esquerdo para o lado direito nas suas operações, você já está criando ali um suporte, ou seja, o preço do ativo ele vai tentar encontrar esse suporte. Você pode traçando todos esses fundos aqui, os fundos relevantes, tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, em que você melhor se adaptar aí nas suas operações. Não adianta você querer colocar suporte e resistência, tempo gráfico de 5 minutos, vai ter muita operação falha. No tempo gráfico diário, legal para você traçar suporte e resistência porque você tem alvos garantidos na operação, ou seja, o preço do par de moeda ele tende a pegar o suporte, né? E logo depois ele tende a buscar o outro suporte. Conforme vai havendo rompimentos,
Ele vai cumprindo esses alvos nas suas operações. E uma coisa que vai fazer você economizar uma tonelada de tempo aqui é você não ficar olhando o gráfico todos os dias. Isso aqui é tempo gráfico diário. Com esse tempo gráfico diário, uma vez na semana já é o suficiente para você operar e traçar esses suportes e resistências nas suas operações. Por exemplo, se logo depois desse rompimento aqui desse suporte, o preço buscou outro suporte, formou aqui uma resistência, buscou novamente suporte, aqui eu tenho uma entrada, projeto o alvo aqui, agendo o encerramento da minha operação, o alvo de ganho na minha operação, tenho minha entrada, tenho stop na minha operação e deixo agendado, deixo o trade seguir. Pronto, é isso. O trade é fácil como isso daqui. Você traça suporte, traça resistência, isso aqui vai facilitar as suas operações aí no curto, médio e longo prazo, operando com tempo gráficos corretos, com o swing trade, que também é utilizado muito no mercado de Forex. Como, por exemplo, tem alunos meus aqui que vieram de outras experiências e operavam de madrugada no mercado de Forex, ou seja, imagina você todos os dias estar acordado de madrugada ali 2, 3 horas da manhã esperando um determinado mercado abrir. Isso para mim, desculpa, mas não é vida. Eu prefiro operar o swing trade por isso, porque eu consigo ter uma visão muito melhor do mercado, operando com tempos gráficos maiores. Não preciso ficar esperando a bolsa de Nova York abrir, não preciso ficar esperando a bolsa de Londres abrir. Não, vejo aqui o tempo gráfico diário, o tempo gráfico semanal, verifico o melhor movimento que está fazendo, ou seja, um movimento que dura alguns dias para ser realizado e entro na minha operação, agindo o meu alvo de ganho. E lógico que eu consigo operar vários pares de moedas utilizando também essa técnica, essa estratégia também com Price Action. E assim você consegue ter um melhor gerenciamento de risco e você tem uma técnica eficaz para operar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso aqui vai ser muito importante para que você aprenda mais, você receba as novas aulas que eu sempre estou postando aqui para você aprender no mercado de criptomoedas, mercado de Forex, mercado de ações brasileiras, também muito importante para quem está iniciando, e também no mercado de ações americanas, que é uma das ações mais fáceis para estar operando e ganhando também em dólar. E por isso eu te espero na nossa próxima aula.